Nesta aula eu quero falar sobre o Staff Tool, ou seja, vamos ver o que esta poderosa ferramenta nos oferece em termos de pauta. Então vou começar aqui dando 2 cliques e aí eu entro nos atributos da pauta deste instrumento. Se eu quiser entrar nos atributos desta pauta, eu clico 2 vezes aqui e aqui, ou eu posso mudar por aqui, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta, e é uma dúvida muito recorrente, é a famosa pergunta de remover a pausa dos compassos em branco. Então é só você clicar aqui e pronto, ó, ele some, certo? Então, continuando aqui, eu tenho elementos independentes. O que isso significa? Que se eu tiver, por exemplo, que mudar a armadura de clave para Ré menor, todos os meus instrumentos, ou seja, todas as pautas, irão mudar também, certo? Afinal de contas, né, isso aqui é o mais esperado. Mas se eu estiver trabalhando com alguma coisa mais contemporânea, eu posso dizer o seguinte: olha, aqui eu quero ter tanto a armadura de clave quanto a fórmula de compasso independente dos demais instrumentos. Perfeito? Então agora eu consigo colocar aqui, ó, em Ré maior, olha, e eu consigo também colocar um 5x4. Então está totalmente independente dos demais instrumentos ou das demais pautas, perfeito? Bom, vamos ver aqui o seguinte, olha, eu tenho a notação alternativa. Então, na notação alternativa, eu posso simplesmente dizer para o final o seguinte: eu quero que todo esse instrumento tenha essa notação, ou essa notação, ou simplesmente uma anotação em branco, ou essas outras anotações aqui, perfeito? Então, se eu colocar no slash notation, slash significa barra, então eu posso colocar aqui. Se eu tiver uma simples partitura, né, que eu tenha apenas a cifra, eu já posso colocar isso aqui, tá? Facilita já a minha vida. Eu posso colocar também a notação rítmica, mas para isso eu preciso colocar, né, as notas. Então, independente da altura, ele vai colocar simplesmente uma notação rítmica sem altura, tá vendo? Então, eu venho aqui, notação alternativa, e se eu não quiser nada, eu posso vir aqui e pronto. Isso aqui é interessante para você trabalhar com um papel pautado, você pode fazer isso também, tá? Apesar que você também tem essa opção agora de Display Rest in Empty Measure, ou seja, você vê que você colocou uma anotação em branco, ele não vai aparecer mesmo. Aliás, nem aquelas notas. Eles estão aqui e você não está vendo, certo? Então vamos lá. Eu posso voltar para a minha anotação normal, ok? E aí eu tenho isso aqui. Eu vou colocar aqui um texto, uma coisa simples, né? Ó, uma coisa simples. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero remover, né, as notas, mas eu quero deixar o texto. Como é que eu faço isso? Staff Tool, clica lá e aí você vem na notação alternativa, você coloca Blank Notation, mas aí você vai fazer o que aqui, ó? Apply aonde? Ou seja, aplicar no Layer 1 e aí o que você quer que ele mostre? Eu quero apenas a letra, afinal de contas eu só tenho a letra. Então, vamos lá, olha aí. Perfeito? Então, é isso aqui que você vai fazer, né? Esse tipo de coisa que você vai fazer utilizando a notação alternativa. Então, vamos voltar para a notação normal. Ele volta aqui perfeito. Aí eu tenho aqui também, ó, no Items to Display, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes em cada um desses tópicos por causa de projetos. Tudo isso daqui depende de projeto, tá? Então estou só dando uma pincelada aqui no que esta ferramenta pode nos oferecer. Então, Items to Display. Eu, por exemplo, quero sem pauta, ou seja, sem pauta que eu digo sem a linha. Então eu venho aqui Staff Lines e agora eu tenho sem a linha.
ok? Lembrando que eu estou falando de atributos da pauta. Eu selecionei esse compasso aqui, mas ele vai pegar na pauta inteira, ok? Então, se eu quiser esta pauta sem a armadura de clave e sem a fórmula de compasso, sem a clave, eu venho aqui, ó, sem a clave, sem a armadura de clave e sem a fórmula de compasso e sem a linha. Olha aí, certo? Michael, não quero a barra de compasso. Eu venho aqui e tiro o bare line. Beleza? Então, tudo isso daqui, né, os atributos da pauta, significa que você vai mexer nela inteira, do início ao fim. Michael, tem uma possibilidade da gente trabalhar, né, por seção, ou seja, eu selecionei e eu quero trabalhar aquilo? Sim. Aí você está criando estilos de pauta. E aí, como é que é a diferença? Ao invés de eu clicar 2 vezes, eu vou clicar agora com o botão direito. E aí eu vou aqui, ó, eu tenho o slash notation, certo? Eu tenho a notação rítmica, eu tenho a notação em branco do layer 1, olha aí. Eu tenho a notação do one bar repeat. Então vamos supor que eu queira repetir isso aqui uma vez. Eu venho aqui no Staff Tool, clico com o botão direito e venho em One Bar Repeat, certo? Se eu quiser repetir esse trecho aqui 2 vezes, ou seja, nesse compasso também, eu seleciono esses 2 compassos e venho em Two Bar Repeat, ok? Então agora eu tenho esse tipo de notação. Perfeito? E aí, para eu apagar isso aqui, eu venho em Clear Staff Styles. Pronto. Eu posso, por exemplo, pegar isso aqui e colocar aqui, ó, aplicar Staff Style aonde? No Score ou nas partes? Se eu colocar aqui, ó, Score and Parts, ele vai exatamente trabalhar tanto aqui na grade, que Score aqui é grade, quanto na parte cavada, perfeito? Então eu venho aqui e escolho uma dessas, né, daquela lista que eu tenho lá. Então eu venho aqui e coloco One Bar Repeat. E quando vir aqui, documento, editar parte, parte 1, olha ele aqui. Certo? Eu tenho todo ele aqui bonitinho. Vamos apagar somente no Score. Isso significa que aqui não aparece, mas na parte ele continua. Perfeito? Então você tem essa possibilidade também. Então eu posso ter, além disso, eu posso apagar a minha pauta. Eu posso apagar de 2 formas, ok? Por exemplo, eu quero apagar esta pauta aqui. Eu posso, com o Cutaway, manter ele aqui invisível, mas o espaço dele está aqui ocupado. Ou eu posso simplesmente usar o Collapse. E o Collapse, ele simplesmente some. Ele some. E aí a pauta de baixo toma o lugar dele. Perfeito? Então eu tenho também o que eu gosto de usar bastante, que é o Stimulus Note. Ou seja, você tira as hastes, certo? Isso aqui eu uso bastante. Eu tenho também algumas coisinhas aqui, como uma linha, sabe? Eu tenho também as notas em X, tá? Então aqui eu tenho uma série de estilos de pautas que, né, o Finale me oferece. Mas eu também posso criar as minhas. Então eu tenho tudo aquilo que tem no atributo da pauta, eu posso criar um estilo de pauta, certo? E aí eu posso vir aqui, por exemplo, vou criar new e vou colocar aqui um 22 ponto. E eu vou colocar aqui, ó, 100 barra de compasso. Aí eu vou tirar essa opção, ok. Quando eu clicar aqui, ó, tá lá, ó, 100 barra de compasso e ele vai remover a barra de compasso, certo? Então acabei de criar um estilo da pauta. Então isso aqui, ó, a gente vai entrar em detalhes, tá? Porque tudo isso aqui depende de um projeto. Isso vai depender do projeto que você está fazendo.
tá? Então a gente vai entrar em mais detalhes em demais projetos, principalmente em lead sheets, trabalhos como provas, enfim. Então isso aqui é só um overall, ou seja, só uma visão básica do que essa poderosa ferramenta nos oferece.